Fala, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos ao 12 em Campo deste sabadão, dia 22 de abril. E o Cuca chegou chegando no timão. Já falou sobre o Pedro, que está com moral. Será que o Pedro vai ter mais oportunidade? Vamos falar também sobre a situação da lateral direita do Corinthians. Para o jogo contra o Goiás, não teremos nem Fagner e nem Rafael Ramos. E o Tite, que disse não ao timão antes do acerto com o novo treinador. A gente conta isso e muito mais aqui para vocês. Depois da vinheta, eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo News deste sábado no ar, e a gente começa falando aqui sobre o técnico Tite, que foi consultado pelo Corinthians antes do acerto com o Cuca. Todo mundo sabe que depois da Copa do Mundo, o Cuca disse que faria um ano sabático, tiraria um ano aí de descanso, ou esperaria por uma oportunidade, por um convite para trabalhar na Europa. Alguns convites ele teve, mas não achou interessante, e ficou, né, no Brasil. E fez uma promessa à sua esposa, dizendo que não trabalharia em 2023 em clube nenhum no futebol brasileiro. E claro que todo torcedor corintiano sempre ficou naquela expectativa, ou pelo menos a grande maioria, de que o Tite jamais diria um não para o Corinthians. Após a demissão do Fernando Lázaro, a diretoria do Corinthians consultou o Tite. Fez um contato, conversou, mas ouviu um não, né? Porque o Tite manteve ali a palavra que deu à esposa dele, de que não trabalhará e nem iria trabalhar em 2023 em nenhum clube do futebol brasileiro. E assim foi feito. Então, o Cuca foi contactado e aceitou de pronto, mas o Tite recusou essa oferta, essa proposta do Corinthians para assumir o clube neste momento. Claro que isso não impede que o Tite volte um dia para trabalhar no clube, mas neste momento ele entendeu que não é a prioridade para ele. Então, segue aí o técnico Cuca como foi uma segunda opção, mas uma boa opção como treinador. À beira do campo é um cara vitorioso. À beira do campo é um treinador que conquistou muitos títulos no futebol brasileiro e já segue trabalhando. Tite é coisa do passado. O presente agora é o técnico Cuca, que já começou os trabalhos, comandou o treino ontem. Hoje trabalha ainda no clube como uma preparação para o jogo contra o Goiás. Esse jogo é amanhã, 7 da noite, lá em Goiânia. O time viaja na parte da tarde. Então, o Cuca já chega com problemas, né? E os problemas começam ali na lateral direita. O Fagner, no jogo contra o Argentino Júnior, saiu contundido aos 38 minutos do primeiro tempo. Ele levou a mão ali à coxa esquerda. E eu achei, confesso que na hora eu achei estranha aquela lesão ali. O Fagner estava tomando um vareio, né, dos jogadores do Argentino Júnior e acabou saindo. Muita gente achando que era migué, inclusive eu, achando que era um miguezinho ali, mas foi feito um exame e foi constatada um edema na coxa esquerda do Fagner. O tempo de recuperação é de 8 a 15 dias, ali, 2 semanas aproximadamente. E o Rafael Ramos continua em transição, né? O Rafael Ramos está em transição, acho que desde quando ele chegou ao clube. E mais uma vez, né, ele não joga, ele praticamente não entra em campo. Então, todas as questões de lesão do Rafael Ramos, acontecem nos treinos, né? E ele também está fora dessa viagem, está fora da partida contra o Goiás. A opção do Cuca nesse momento é o Duqueiroz, é o único jogador ali que faz ou que tem feito a posição. Algumas pessoas falam, pode colocar o Bruno Mendes também jogando ali pela lateral direita. O Cuca vai entender ali o que é melhor para o time do Corinthians. Mas o fato é que não vai ter nenhum lateral direito de origem, nenhum lateral direito ali que conheça um pouco mais da função. Será improvisado. Ou um volante, ou um zagueiro.
Outro desfalque também importante é o Renato Augusto. O Renato Augusto que se recupera daquela artroscopia feita no joelho, está fora. E o Cuca ontem, na entrevista coletiva, ele falou sobre o Renato Augusto. O time tem que jogar sem o Renato. O time vai jogar sem o Renato. Como isso será feito? O Corinthians tem algum meia? Não tem. Nenhum meia com a qualidade do Renato Augusto. Mas o Cuca falou o seguinte, que dá para adaptar o esquema tático sem o Renato Augusto. Dá para esse time jogar sem o Renato Augusto. É claro que o Renato é importantíssimo, né, minha gente? A gente sabe que quando está em campo, quando está bem fisicamente, é um jogador de suma importância para o clube. Mas sem o Renato, o time não jogava. Era muito burocrático ali aquele meio-campo. O Juliano que não cria, o Paulinho que não faz mais essa, aliás, nunca fez essa função de um meia armador, o Adson que vinha jogando muito mal, enfim, o Christian Barleta não teve muitas oportunidades ainda com o Fernando Lázaro, mas não participou nenhuma partida ali como um jogador de meio campo. Enfim, o Cuca disse que as equipes precisam se adaptar. Você perde um jogador, você não pode deixar de jogar futebol. E isso, claro, mostra o conhecimento que o Cuca tem em relação à armação das equipes. Ele falou que se sente muito à vontade com qualquer sistema, qualquer esquema de jogo, ele se sente confortável, ele conseguiria ali adaptar um ou outro jogador ou um ou outro modelo de formação para que o time supere a ausência de um jogador tão criativo e tão importante como é o Renato Augusto. A gente vai esperar aí para ver como é que será essa lista de relacionados que sai hoje, e também, claro, amanhã, uma hora antes da partida, como será a formação dessa equipe do Corinthians. Será que teremos muitas novidades? Será que será um time diferente ou basicamente o mesmo? Eu acredito que será um time basicamente o que vem jogando, com algumas alterações. Ele afirmou ontem que não fará nenhum tipo de prioridade em termos de competição. Ele vai para o Campeonato Brasileiro contra o Goiás com a força máxima que tem, não vai fazer nenhum tipo de rodízio, não vai fazer nenhum tipo de mescla na equipe em termos de poupar alguém. Ele falou: olha, a gente vai com aquilo que tem de melhor. O jogador só não vai se estiver realmente machucado. Fora isso, vai para a viagem e vai enfrentar o Goiás. E foi perguntado, mas ó, tem o Remo na quarta-feira, uma decisão, um jogo importante para o Corinthians. Ele falou: ó, o jogo é o Goiás. E tem razão. Próximo jogo é o Goiás. E o Corinthians, se vence fora de casa, na estreia do Cuca, ele dá uma recuperada naquela moral, no ânimo, porque as últimas, pelo menos 4, 5 partidas do Corinthians aí têm sido muito ruins, né? Mesmo, eu estou incluindo aí a vitória por 3-0 sobre o Liverpool, um primeiro tempo horroroso. Então, é importante que o time vença fora de casa para poder aí já chegar na quarta-feira, no jogo contra o Remo, na Neoquímica Arena, com um pouco mais de confiança, um pouco mais de jogo, né? O que tem faltado, sim, a equipe do Corinthians. E aí, quem pode ter uma oportunidade também é o Pedro, né? O Cuca falou sobre o Pedro ontem e disse o seguinte, que ele observou o Pedro no primeiro treino, né, o Pedro jogando um pouco mais aberto ali pela esquerda, mas usando muito o pé direito. E ele deu alguns exemplos, ele citou o Bernard no Atlético Mineiro, quando ele estava lá, ele mudou o Bernard de posição e o Bernard se tornou um grande jogador. No Palmeiras, a mesma coisa. Ele mexeu no posicionamento do Gabriel Jesus e o Gabriel Jesus acabou se tornando um artilheiro, um goleador, foi transferido para o futebol europeu e ele pretende fazer isso com o Pedro, mexer ali no posicionamento do Pedro. De repente encontra uma posição melhor, um lugar mais confortável para o Pedro, onde ele possa render. Mas diz que quer aproveitar, sim, que é um garoto que tem muito talento, muita qualidade e que está, claro, nos planos dele. É considerado a maior revelação, a maior joia dessa equipe do Corinthians. Então, toda joia, toda revelação precisa jogar, precisa mostrar futebol e talvez agora com a chegada do Cuca, o Pedro ganhe essa oportunidade. Não sei se na mesma função, mas aonde o Pedro encontrar ali o melhor espaço dentro de campo para que possa render e mostrar o seu grande futebol. A gente volta mais tarde com mais informações falando sobre a lista dos relacionados
e tudo o que aconteceu no dia de hoje no Timão, tá bom? Muito obrigado, deixe seu like, comenta aí o que você achou dessas informações. Se inscreva aqui no canal se você for novo e vamos sempre falar de Corinthians, minha gente. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela presença. Vai, Corinthians!